E aí galera, tudo bem? Professor Giovanni aqui para fechar então esse circuito de aulas aí, né, em relação ao sistema respiratório. Na aula passada nós fizemos aquele modelo lá do pulmão artificial. Conseguiu fazer? Marca a gente, tira uma foto, compartilhe com a gente se o teu modelo ficou... Ah, professor, meu modelo ficou mais legal do que o teu, hein? Fiz com 2 pulmões. Oh, show de bola! É que eu quis simplificar, né? Imaginando que você está em casa, de repente vai ter que estragar 2 canetas, então ali só usa uma caneta, seria o suficiente. Mas se você fez com 2, show de bola, muito legal, hein? Muito bacana. Gente, para fechar esse assunto, uma aula falando de doenças respiratórias, né? Então, a gente poderia passar um tempão aqui falando de muitas doenças que podem envolver aí o sistema respiratório, tá, gente? Eu vou citar aqui algumas que eu considero assim que são importantes. Então, bora lá falar. Primeira doença, a tuberculose. Tuberculose é uma doença bacteriana causada por uma bactéria, a Mycobacterium tuberculosis. Tuberculose é uma doença muito antiga, gente, que inclusive na atualidade continua, né, matando pessoas, e tem aí, né, sempre uma preocupação. Como que pega essa doença? Pega a partir de gotículas de secreção, né? Então, quando eu estou aqui falando, eventualmente pode, né, pular da minha boca aqui uma saliva, e essa saliva pode contaminar aqui a mesa, de repente alguém encosta na mesa, e se eu tiver com a doença, essa saliva ela pode, né, estar contaminada ali com a bactéria, e aí contaminou a mesa, a pessoa encosta na mesa, ou eu, né, vou tossir, porque a tuberculose dá muita tosse, então quando eu vou tossir, se eu tossir assim, eu encho a minha mão de gotículas de saliva, certo? Consequentemente, se eu estiver com tuberculose, muitas bactérias na minha mão, aí eu vou ali, pego na maçaneta do trinco, pego num corrimão, contaminei a maçaneta, contaminei o corrimão. Esse tipo de situação, na atualidade, está todo mundo muito esperto, né? Por conta do coronavírus, do SARS-CoV-2, então está todo mundo cuidando, usando máscara, por quê? Porque uma gripe, no caso do Covid-19, que é uma doença também transmitida por gotículas de secreção, um resfriado, tudo isso, gente, é transmitido por gotículas de secreção. Principalmente, né, quando a pessoa espirra, muitas vezes espirra na mão, não deve fazer assim. Vai espirrar, faz assim, ó. Essa é a maneira correta, espirra aqui, né, no seu cotovelo, né, ao lado de dentro, espirra aqui no cotovelo, assim você mantém a sua mão limpa, certo? Lava, higieniza a mão várias vezes ao dia. Senhor, não dá para lavar a mão, não tem sabonete, né? Tá na rua, usa o álcool gel. De preferência sempre, tá, galera? De preferência sempre lavar a mão é o mais indicado. Lavar a mão com sabonete, certo? Por quê? Porque seja uma doença bacteriana, seja uma doença viral, o parasita, ele tem ali, né, um revestimento que o sabonete consegue desmontar esse revestimento, matando ali então, ou seja o vírus, ou seja a bactéria, certo? Ou até mesmo, né, pode ser uma doença causada por fungo, por que não? Certo? Nesse caso então, tuberculose é uma doença transmitida a partir de gotículas de tosse ou espirro de uma pessoa que foi previamente infectada. Legal? Então tá aí, tuberculose, uma doença bacteriana. E essas bactérias, então, elas podem, né, atingir aí as vias respiratórias e vai ocasionar o quê? Muita tosse, muita tosse. Tratar a tuberculose é um tratamento longo com antibióticos, sempre que for uma doença bacteriana, o tratamento, né, é geralmente indicado aí o uso de antibióticos. Lembrando, o que o antibiótico faz? O antibiótico ele destrói a parede celular bacteriana, certo? Ou ele destrói os ribossomos da bactéria, fazendo com que essa bactéria acabe morrendo, certo? Mas o tratamento da tuberculose é uma doença bem longa, beleza? E aí é importante a pessoa fazer o tratamento bem corretamente, né? Bem certinho para evitar que essa doença, né, não acabe levando a pessoa a óbito, né? Bem perigosa, uma doença que todo ano, né, continua infelizmente matando pessoas aí pelo mundo. Tem uma vacina, aquela que geralmente fica uma marquinha chamada BCG, né? Antigamente até eles achavam que tinha que ficar a marquinha. Na atualidade a gente sabe que não precisa mais. Uma vez que você tomou a vacina BCG, e é a primeira vacina que você toma fora do hospital. Primeiro mês de vida tem que tomar essa vacina BCG, que é uma vacina que vai prevenir em relação à tuberculose, né? Que é o Bacilo de Calmette-Guerin, BCG, Bacilo de Calmette-Guerin, né? Uma vacina então que vai prevenir em relação à tuberculose.
Muito bem, vamos adiante, né? Nesse caso aqui você vê que ele pode atingir então os pulmões, né? Destruindo ali regiões dos pulmões. Uma outra doença das vias respiratórias é a bronquite. Professor, o que acontece na bronquite, né? Ó, o que não fazer, né? Nunca tossir na mão, sempre tossir assim, tá? Nunca tossir na mão, sempre tossir no cotovelo, parte interna do cotovelo. Vai tossir, vai espirrar, né? Sempre assim. O que acontece? Aqui você tem um bronco normal, lembra do bronco? Agora a gente já viu, né, a parte anatômica. Então você tem ali, né, a traqueia, brônquios, bronquíolos. Então aqui você está vendo um bronco normal, onde vai passar o ar, né? E aí o que acontece? Quando esse bronco ele fica inflamado, uma situação de bronquite, tudo que termina com ite é uma inflamação, né, gente? Então bronquite, inflamação das vias aéreas, principalmente na região do brônquio. Se esse brônquio fica inflamado, ele acaba produzindo ali um muco diferente, um muco com uma espessura maior, né, com uma viscosidade diferente e, consequentemente, fica difícil para a pessoa conseguir respirar. Então, dá falta de ar, isso então é chamado de bronquite, certo? Aí temos, né, a asma. Então, a asma, o que acontece? De novo, ó, bronquíolo normal, você vai ter ali o bronquíolo asmático, né? Então, bronquíolo normal em relação ao bronquíolo asmático, você tem ali o problema relacionado, né, a processo de fica comprimido ali, né, esse bronquíolo, ocasionando também dificuldade respiratória. Então, a asma também é um problema respiratório que acomete aí, né, as vias respiratórias. Outra é a rinite, né? Pessoas que vivem principalmente na região sul. A rinite é muito característica das cidades aqui da região sul por conta do quê? Por conta do clima, né? O clima favorece a rinite. Se você vai lá para o norte e nordeste, as pessoas quase às vezes nem sabem o que é uma rinite alérgica, né? Então, a rinite alérgica é um processo que ele acaba irritando a mucosa ali do nariz, causando uma reação alérgica e a pessoa tem coceira, né? Coça o ouvido, coça o céu da boca, coça o nariz. Gente, é uma loucura, né? Quem tem rinite alérgica, se não fizer um tratamento, né? Às vezes ela tem uma crise de coceira que parece que está coçando toda essa região aqui, né? Toda essa região coça e aí a pessoa tenta coçar, não dá para enfiar o dedo dentro, né, da orelha, então o máximo que se consegue é coçar por fora. Então dá uma irritabilidade muito grande. E aí, professor, o que tem que fazer? Tem cura? Não, não tem cura, mas tem um tratamento. Quem tem rinite alérgica vai ter rinite alérgica, né, a vida toda, mas tem tratamento aí com medicamentos que minimizam os problemas em relação à rinite alérgica, né? Então a garganta fica inchada, pode gerar tosse, espirro, congestão, nariz entupido, né? Olhos vermelhos, lacrimejando, tudo isso, né, é em relação à rinite. Algumas pessoas também relatam zumbido, né? Quando é um processo muito intenso, as pessoas acabam relatando, puxa, eu escuto um barulho e um zumbido, né, na minha orelha, no meu ouvido e não para nunca. Então, às vezes acontece isso, né, zumbido nos ouvidos aí, tá? Enfisema pulmonar. No enfisema pulmonar, o que acontece? Pessoas, principalmente os fumantes, não só fumantes, mas pessoas que inalam muitas vezes fumaça tóxica ou, né, algum tipo de substância que possa atingir ali os pulmões, substância tóxica que possa atingir os pulmões, você tem aqui os alvéolos normais e os alvéolos com enfisema. Esse alvéolo com enfisema, ele fica endurecido, ele perde a capacidade de oxigenação. Consequentemente, né, é uma parte do pulmão da pessoa que vai morrendo. Uma parte vai morrendo, outra parte vai morrendo, outra parte vai morrendo, quando chega um momento que a pessoa já não tem uma capacidade respiratória suficiente, né, para manter ela assim com saúde. E aí começa a entrar numa situação bem debilitada em relação à sua, né, respiração. Muitas vezes até precisando, gente, numa situação mais avançada, de ter que andar com um galãozinho de oxigênio o tempo todo, tá? E aí, para terminar, temos possibilidade, né, também, infelizmente, câncer de pulmão. É um câncer muito agressivo, né, o câncer de pulmão. Normalmente quando um câncer atinge o pulmão, porque às vezes já está numa situação de metástase. Então, câncer de pulmão, nós temos aqui, né, algumas imagens relacionadas, mas o que é o câncer? O câncer, na verdade, gente, existe mais de 200 tipos de câncer. Então, o que seria, por exemplo, um câncer? Câncer é quando você tem algumas células de um determinado tecido que elas começam a se proliferar, elas começam a se multiplicar exageradamente, formando ali um tumor, né? Então, o que é um câncer? Um erro de alguma célula que foi dividiu errado,
o sistema imunológico não deu conta dessa célula e ela continua dividindo descontroladamente, formando ali um tumor, certo? Então, câncer de pulmão aí é sempre, né, aumentado o risco também em pessoas fumantes, né? Então, inclusive nas carteiras de cigarro vem lá, né, risco de câncer de pulmão, pode causar câncer de pulmão por conta aí das substâncias tóxicas do cigarro. Então, dica, né, não fume, né, evite ambientes muito poluídos também, às vezes você não fuma, mas na tua casa todo mundo fuma e você fica respirando aquela fumaça, né, e tentar evitar. Beleza? Fica aí uma dica. Bora lá então fazer exercícios aqui. Temos 2 exercícios. O tabagismo pode causar enfisema, um problema pulmonar crônico que se caracteriza pela destruição da parede dos alvéolos e perda da elasticidade dos pulmões. As referidas alterações podem ocasionar, né? Então o que pode ocasionar? Pode ocasionar diminuição de gás carbônico no alvéolo e aumento de oxihemoglobina no sangue? Não, né, gente? Se aumenta a oxihemoglobina no sangue seria fantástico, né? Mas não é isso que acontece. Ele diminui a hematose, diminui as trocas gasosas, forçando a pessoa a respirar mais. Uma pessoa que tem enfisema pulmonar, você vai conversar com ela, é nessa situação. A pessoa conversa um pouquinho com você e ela para respirar. Conversa um pouquinho e para respirar, né? Então, bem característico de uma pessoa com enfisema pulmonar. Para fechar, entre os principais agentes poluidores do ar atmosférico, destaca-se o monóxido de carbono, o CO, que é um gás venenoso, inodoro, sem cheiro, né? Sem cor, incolor, liberado profusamente pela queima de combustível em automóveis. Um detalhe, tá, gente? Não é uma aula de química, mas uma combustão completa libera gás carbônico e uma combustão incompleta libera monóxido de carbono, certo? Então lá na química, quando você estudar lá na química, você vai ver uma combustão incompleta, ela libera monóxido de carbono. Um dos efeitos desse poluente na saúde humana é, letra A, diminuição da capacidade de formação de anticorpos no sangue? Nada a ver, né? Nada a ver. Irritação nas mucosas do aparelho respiratório, causando doenças como asma, bronquite, enfisema pulmonar? Não, lembra que a gente viu em aula anterior falando que o monóxido de carbono, ele se liga de forma estável com a hemoglobina, podendo causar morte por asfixia, né? Então, letra B também não causa asma, bronquite, enfisema, pode levar a pessoa à morte por asfixia. Letra C, asfixia provocada pela inutilização da molécula de hemoglobina, ele inutiliza a hemoglobina porque ele se liga de forma estável no transporte dos gases respiratórios. Então, essa alternativa é a alternativa correta, né? Fica aí então, né, o fechamento de mais uma videoaula aí com vocês. Sigo à disposição, qualquer dúvida deixa nos comentários e até a próxima aula, gente. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.